Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Patrícia Copete e aqui no nosso canal nós falamos sobre Deus, assuntos bíblicos, temas atuais e o que mais Deus nos proporcionar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, ative as notificações, deixa seu like para saber como que tá o conteúdo, se vocês estão gostando ou não. E se você gostar desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Hoje eu vou falar sobre um tema que estava rolando aí nas redes sociais semana passada, que foi do, acho que pastor Ed René, que publicou que a Bíblia precisa ser atualizada. Então esse é o tema de hoje. A Bíblia precisa ser atualizada? Primeiramente, eu gostaria de ler um capítulo da Bíblia, que fica lá em Apocalipse 22, o versículo 18 e o versículo 19. Acompanha comigo aí. Porque testifico a todo homem que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se algum homem lhe acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se algum homem retirar alguma das palavras do livro desta profecia, Deus excluirá a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então, como eu disse aí no começo, semana passada o Ed René publicou no seu Instagram uma foto e com um texto dizendo que a Bíblia precisava ser atualizada. Diferente de outros pastores e de outras comentaristas, teólogos, eu não vou aqui apedrejar o Ed René pelas suas palavras, pelo contrário, né? Devemos orar para que, se a intenção dele realmente é de querer atualizar a Bíblia, mudar a Bíblia de alguma forma, é que Deus possa estar mudando o coração dele. Deus, na sua palavra, diz que não quer que nenhum homem se perca. Afinal, antes venha ao arrependimento. Desculpa, eu esqueço as referências e eu falo o versículo, mas depois eu coloco as referências aqui. Então, como a gente muitas vezes fala, né? Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Então vamos concentrar no que ele falou. Também eu sou contra essa cultura do cancelamento, né? De ir lá nas redes sociais das pessoas e xingar de qualquer forma, né? Ou fazer o lixamento virtual. Isso não é bíblico, com certeza. Cristo repudia esse tipo de ato, né? E também eu não sou a favor de ficar falando, né, mal da pessoa, difamando ela. Pelo contrário, né? A gente tem que buscar orar pelas pessoas para que elas venham ao arrependimento, por mais erradas que elas estão. É claro que ele está errado em tudo que ele disse, mas eu até gostaria de ver o ponto de ouvir ele falar se ele realmente queria que mudasse as escrituras ou se ele acha que aqueles pontos que ele disse precisa de uma nova interpretação. Já falando em interpretação, existe a interpretação errada, principalmente naqueles textos. Tudo que está escrito na Bíblia, para o nosso ensino foi escrito. Deus ele não deixou a Bíblia para fazer a mulher de escrava, para a mulher ser empregada do homem, né, como o texto diz sobre submissão, ou até mesmo Deus está defendendo ali a escravização do homem de jeito nenhum. Pelo contrário, existem textos e precisa ser analisado segundo a cultura bíblica. A cultura da época. Se eu fosse listar aqui todos os textos que precisavam, não vou dizer que precisavam ser mudados, porque a Bíblia não precisa ser mudada, mas interpretados de forma certa, a gente ficaria por dias, semanas e meses conversando sobre isso. A Bíblia não precisa ser mudada, ela está certa em cada a palavra que ela diz. Deus, ele, como eu disse, ele não defende, eu não disse, né? Mas Deus ele não defende os erros humanos. Pelo contrário, a Bíblia está escrita justamente para mostrar que o homem é falho e que ele necessita de um Salvador, que ele necessita de Deus.
E tudo que está escrito na Bíblia, como até o exemplo do erro de Davi, como um homem realmente dedicado a Deus, ele foi chamado homem segundo o coração de Deus. Deus não apagou o ato de erro dele que ele fez, o pecado dele quando ele se deitou com Batseba, quando ele matou Urias. Pelo contrário, Deus deixa registrado o que os homens de Deus fez. Por quê? Homens falham, nós somos seres humanos, estamos constantemente fadados a errar, destinados a errar, a pecar contra Deus. O problema é que muitas vezes a gente quer mudar certas situações, quer mudar certos, como que eu posso dizer, certos, não é serviço, certos sistemas, e tem coisas que não vão ser mudadas porque o homem está quebrado, o sistema do homem está quebrado. Então não dá para mudar. É claro que a gente deve buscar por melhorias, como o texto lá, né, diz sobre muitas coisas, né, que ele relata lá sobre a mulher, né, que a mulher deve tratar o homem como senhor, né, ou como autoridade máxima e apenas abaixar a cabeça para o homem. Não é assim que a Bíblia ensina. Deus ensina um companheirismo entre os dois, né? Como tem um poema que diz, né, que Deus não tirou Eva da cabeça de Adão para ser superior a ele, não tirou do pé para não ser inferior a ele, mas tirou da costela para andar lado a lado. Os dois, não é um maior e nenhum menor. O problema está na interpretação. O homem, ser humano, vai sempre querer usar a Bíblia, ou o que ele puder usar, para o seu benefício próprio, para ter o seu próprio privilégio. Se a gente for ver, eu vi uma frase que é muito verdade: a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Porque se você for em cada religião, eles vão usar texto da Bíblia erroneamente para se defender, para usar a favor deles, como muitas pessoas hoje usam a Bíblia para justificar os seus erros, e isso está completamente errado. Então, mais uma vez aqui, batendo ponto, né, Romanos 15:4, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Compete a nós orar e buscar a Deus a interpretação correta das escrituras, comparar texto com texto, fazer links de um texto para o outro, ver passagens no Novo Testamento, ver passagens no Velho Testamento. Eu estou lendo um livro chamado Introdução Bíblica, como a Bíblia chegou até nós. Esse livro aqui é do Norman Glaser e William Nix. É um livro muito bom. E lá no capítulo 2, que fala sobre a teoria da inspiração, né, e os conceitos da inspiração também, está falando de 3 aspectos, né, de 3 ideias: o modernismo, a ortodoxia e a neo-ortodoxia. Mas na verdade a ordem é ortodoxia, o modernismo e a neo-ortodoxia. Eu acredito que o que o Ed René ali, eles estão dentro do modernismo, que acredita que a Bíblia ela não é a palavra de Deus, mas quando o homem lê ali e se encontra, tem um encontro pessoal com Deus, aí ele se torna a palavra de Deus. Esse conceito também está errado. Mais para frente, em outro vídeo, eu vou estar falando sobre a Bíblia, sua veracidade. A Bíblia foi inspirada letra por letra. Existem muitos outros pensamentos, né, que diz que a Bíblia não foi inspirada, ou foi inspirada em partes, ou a Bíblia é um ritual de mitos, de folclore judaico, e tudo isso está errado, né? Como eu falei aqui, alguns desses pensamentos acreditam que a Bíblia é um folclore judaico de lendas, né? Mas a Bíblia ela tem uma interpretação correta. Jamais que Deus iria deixar a sua palavra aqui para nós para o nosso erro, para algo que não fosse realmente louvar a Ele, ter um relacionamento certo com Ele. A Bíblia ela não pode ser anulada. Em João 10:35 fala isso, como a gente leu aqui em Apocalipse, ela tem sua veracidade. Ela tem sua veracidade quando ela fala que
Jesus é a palavra, no princípio é a palavra, lá em João 1, logos, significa palavra, a palavra grega lá é logos, que Jesus era a palavra, ele estava no princípio. Na Bíblia King James, na versão Roman, diz também que Jesus, ele estava no princípio com Deus, ele estava ali criando todas as coisas. Pode passar o céu, mas a palavra de Deus, a palavra do nosso Deus, ela é eterna. Pode vir passar gerações, passar anos, passar séculos, décadas, e a Bíblia vai continuar sendo o livro mais vendido, o livro de mais confiança que existe, o best-seller de livros vendidos. Não tem o que falar da Bíblia, e tantos fatos históricos são conformados tanto pela ciência quanto pela história. Humanamente falando, é mais fácil acreditar que Jesus veio a essa terra, que todos os fatos da Bíblia são comprovados pela ciência e pela história, do que acreditar que Sócrates, Platão e outros filósofos, né, mundialmente reconhecidos, estavam na terra. A Bíblia tem muitos fatos, não somente fatos, mas tem muitas coisas comprovadas que realmente ela existe. E lá em Apocalipse 11:19, João tem a vista do tabernáculo celestial juntamente com a Arca da Aliança. E lembra quando Moisés carregava a Arca da Aliança pelo deserto, e quanto tempo ela foi carregada, né? Até Davi ter a ideia de construir uma casa para o Senhor. E o ponto que eu quero chegar, o que tinha dentro da Arca da Aliança? As tábuas de Moisés. A Bíblia não fala se realmente as tábuas de Moisés estará lá na Arca da Aliança, lá no céu, porque existe um tabernáculo celestial. Hebreus 8:10 fala isso, como Apocalipse 11:19. Mas eu creio, minha concepção, homens falham, como eu disse, eu não sou dona da verdade, mas eu acredito que as tábuas da lei estejam lá dentro também. Conclusão: a Bíblia, ela é fiel e verdadeira. Que o Deus seja 100% verdadeiro e todo homem mentiroso. Não importa quem seja, não importa se for o pastor mais respeitado, o líder espiritual mais respeitado, a pessoa que você acha que mais se parece com Cristo. Se ela está falando alguma coisa que não está na Bíblia, procure, investigue, faça como os bereanos, veja se realmente é isso que a Bíblia está falando. Como eu disse, eu acho que as tábuas da lei estarão no tabernáculo celestial, dentro da Arca da Aliança, mas a Bíblia não fala sobre isso, então eu não tenho razão sobre isso. É uma teoria minha. Então, acredite no que a Bíblia diz, não acredite no que os outros dizem. Tanto o que eu estou falando, como qualquer outra pessoa está falando. E como podemos fazer isso? Ler a palavra cada dia, meditar nela a cada dia e saber, e ter os ouvidos atentos, porque quando vinha uma heresia, vinha uma coisa errada, a gente já está pronto para ouvir, a gente já está pronto para saber que aquilo não é errado. Opa, peraí, isso não está muito certo. É engraçado que hoje eu estava pesquisando sobre a palavra de Deus, e aí eu fui pesquisar, né, João 1 sobre Logos, e eu vi na internet, né, que estava dizendo lá que Jesus era o princípio da criação, o primogênito. Ele foi criado junto com as outras coisas. Falei, opa, peraí, Jesus foi criado? Então, eu fui pesquisar e fui ver. Então, o meu ouvido já está atento para algumas coisas, para saber que isso é certo ou não. E a gente só pode conseguir isso através da oração diária com Cristo e da nossa leitura. Eu espero que Deus abençoe vocês e que vocês possam ler e cada vez mais a Bíblia, possam orar, ter comunhão com Cristo, para que Ele mostre o que de fato é verdade ou o que não é. Deus
abençoe e não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos, dar like e se inscrever e, acima de tudo, ativar as notificações para você ficar por dentro de tudo. Deus abençoe.